Olá pessoal, tudo bem? Que bom encontrar vocês novamente. Obrigado por fazerem mais uma vez a escolha do vídeo completo, ao invés do vídeo sinóptico, né? Da sinopse do vídeo. E vamos então a mais uma narrativa politicamente incorreta. Lembrando que as narrativas politicamente incorretas são aquelas que estão de acordo com o reino de Deus, né? Portanto, o mundo que nós vivemos, o sistema que nós vivemos combatem essas verdades. E aí a nossa necessidade de ter essa clareza, né? De perceber as explicações a respeito da realidade que não estão de acordo com o reino de Deus. Então esse é o segundo vídeo da série Coração dos Pais aos Filhos, que está relacionado com Malaquias. E nós estamos olhando também e trabalhando o livro, nesse contexto, o livro Relacionamentos de Aliança e o livro A Diferença que o Pai Faz. Há outros livros também, né, na referência complementar, e há outros materiais nessa mesma perspectiva, né, que exaltam a natureza paterna de Deus. Deus é Pai, né? E aí nós queremos, nesse segundo vídeo, no primeiro vídeo, só lembrando, né, rapidamente, que no primeiro vídeo nós falamos sobre essa falta da paternidade humana, né, que representa o coração amoroso de Deus Pai, e a presença dela, o efeito dessa paternidade e a falta dela. E no primeiro vídeo, então, nós colocamos como um exemplo, né, da importância dessa paternidade de Deus que o homem deve representar, através da história de Esther, a bênção que ela foi para a sua família e para toda a nação de Israel, por ter um pai, claro que por Deus ter cuidado dela através de Mardoqueu, mas por ter alguém que a cuidou como um pai, como Deus quer e como Deus planejou que todo homem cuide de seus filhos. E no contraponto nós usamos a situação da Sarah Winter, né, da recente situação de diversas injustiças contra essa moça que tem como uma de suas principais bandeiras políticas a luta contra o assassinato de crianças em gestação, né? Então, a Sarah Winter, a despeito de todos os problemas, de todas as diferenças políticas que você possa ter em relação a ela é alguém que agrada o coração de Deus por lutar contra a morte de crianças em gestação. Então isso é o que eu espero que todos nós estejamos fazendo de alguma maneira também, né? Lutando dentro da condição que Deus nos deu, dentro das capacidades que Deus nos deu, lutando contra toda forma de morte. E o aborto, que é o assassinato de crianças em gestação, talvez seja a pior forma de morte que exista, né? Então nós vimos as consequências dessa moça que sofreu o oposto da experiência de Esther, né, que sofreu por não ter alguém, né, que exercesse a paternidade sobre ela. Claro que deve ter algumas pessoas que estiveram junto com ela, dando apoio, mas faltou um Mardoqueu, né, um Mardoqueu para poder enfrentar esses oponentes, esses destruidores de vidas e de pessoas que defendem vidas. Então foi isso que nós colocamos lá nós discutimos no primeiro vídeo, né? O que nós queremos falar nesse vídeo, rapidamente também, porque depois nós vamos continuar essa discussão, né? O sentido da série é o coração dos pais aos filhos, então nós vamos estar sempre retornando a esses aspectos do cuidado do coração de Deus em relação a cada um de nós, né? O que nós queremos falar nesse vídeo, rapidamente, é sobre como deve ser o coração do pai. Aquele que exerce a paternidade, ele deve ter que tipo de coração? Então, mais ou menos, nós já colocamos no primeiro vídeo, nós só queremos reforçar a partir da experiência de Abraão, né? Então, o coração de pai, o coração da paternidade, a prática da paternidade, ela só vai refletir a glória de Deus e colaborar para a construção e para o crescimento do reino de Deus, se ela expressar o coração de Deus Pai. Então, Deus é Pai. Ele é Senhor, é soberano, todo o poder está nas mãos dele, ele é o Deus que exerce juízo, ele não gosta de exercer juízo, por isso que ele chama a atenção do homem, né, da humanidade,
seja cristãos ou não cristãos, ele está chamando atenção o tempo todo, né, por meio da Sagrada Escritura, sobre o que pode ser feito, o que não pode, porque ele não quer exercer o juízo, ele adia, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, mas como todo pai de verdade, ele precisa exercer a justiça, né? Senão o filho caminha para a destruição. É isso que essa sociedade, né? Que essa sociedade que eu estou chamando de despaternalizadora, né? Então existe um processo de despaternalização. É claro que isso acontece desde lá do Jardim do Éden, mas especificamente aí nos últimos 200 anos e a partir de maneira mais forte, né, no começo do século XX, né, com a ascensão do feminismo radical, que não tem nada a ver com o feminismo histórico, né, com o feminismo social, com a primeira onda do feminismo. Então, não só o feminismo radical, mas vários contextos, né, de injustiças aí que foi implantado e que vem sendo implantadas no mundo, tem batido contra a paternidade. E por que é preciso combater a paternidade? Porque o coração do pai, que representa o coração de Deus, é um coração que garante uma sociedade justa. Olha o que eu estou falando aqui, né? Será que tem uma narrativa politicamente mais incorreta do que essa, né? No mundo em que os homens foram levados a se acovardar em exercer a verdadeira paternidade, né? A se esconder, não expressar a sua paternidade, não expressar a sua natureza masculina de pai, não no sentido de machismo, né? E nem de despotismo, de dominação, mas no sentido de pai cuidadoso, protetor, né? Quantos pais você conhece que estaria disposto a morrer pelos seus filhos, pela sua esposa, que estaria disposto a dar a vida, né, pelo seu filho, pela sua esposa? Os pais que têm o coração de Deus Pai, eles estão dispostos a isso, porque essa é a natureza de Deus Pai, a natureza de proteção, de cuidado, né? Então, é esse cuidado, essa proteção que levou Deus Pai a criar o jardim, a criar Adão e Eva, a criar todo um contexto perfeito, onde eles poderiam usufruir todo esse cuidado do Pai, transmitir essa natureza para os seus filhos e povoar toda a terra, criando muitos jardins. Deus Pai sonhou e sonha, e esse sonho vai se realizar, porque é a vontade de Deus Pai, de que a terra esteja cheia de jardins, de lares, de famílias, aonde em comunhão com a natureza perfeita que Deus criou, em comunhão com Deus, em comunhão com toda essa natureza que expressa a grandeza e a glória de Deus, a terra seja cheia de paz, de alegria, de justiça, as ruas estejam cheias de crianças, onde não haja mais desequilíbrio entre a criação e o homem, entre os animais e o homem, né? É esse contexto de paternidade que Adão, dando ouvido a uma narrativa que não tem nada a ver com o reino de Deus, né? A narrativa da serpente, Adão deu ouvido a essa falsa narrativa de que Deus não era, na verdade, tão pai assim, que Deus estava escondendo alguma coisa boa, né? Alguma coisa que ele não estava querendo compartilhar. Então, a serpente enganou, né, o Adão, e nós todos somos enganados, não é só Adão, né? Não foi só Adão que foi enganado. E nós acreditamos numa narrativa que não corresponde à realidade. Qual é a narrativa que a maioria das pessoas acreditam? Que é possível viver de forma justa, de ter paz e as coisas darem certo sem ter relação com o reino de Deus. Essa é uma falsa narrativa, né? Então, a narrativa verdadeira é que nós só podemos encontrar vida plena em Cristo Jesus. E o que Cristo Jesus veio fazer? O filho de Davi, né? A linhagem de Abraão, o cumprimento da promessa que Deus Pai fez a Abraão. Jesus Cristo veio trazer a capacidade desse reino de Deus Pai ser colocado dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, e vir para fora e ser realidade e transformar a nossa vida e mudar o nosso jeito de viver. Então essa natureza paterna, cuidadosa que Adão rejeitou, e Abraão, lá em Gênesis 12, deixa bem claro isso, né? Abraão aceitou, Abraão confiou que Deus ia cuidar dele realmente como pai
e que tudo aquilo que Deus determinaria para ele seria verdadeiro, seria correto, e ele seria beneficiado se ele confiasse nesse cuidado de Deus, né? E Deus se move, né? Deus Pai vai se movendo para trazer essa realidade da sua paternidade, que vai culminar no milênio e depois com a entrada da eternidade, né? Dessa Jerusalém que vem para a terra, e esse reino de Deus Pai se estabelece de forma plena, né? De forma completa. Esse processo ele vem acontecendo, né? Começou ali, claro que começou antes de Abraão, mas assim de maneira mais direcionada, né? Pensando na linhagem de Cristo, com a promessa de Abraão, e essa promessa é de um coração novo, de um coração transformado por essa confiança completa no Pai. Então, embora a criação tenha se corrompido, embora o homem tenha se corrompido, Deus continuou agindo na história da humanidade, continua agindo na história da humanidade, para nós entendermos que Ele é cuidadoso e que o seu propósito de transformar toda a terra num jardim, Ele vai se concretizar, que Ele quer marcar o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito com essa verdade, que Ele quer nos introduzir nessa realidade, né? Ele continuou fazendo isso e continua fazendo isso. Ele começou ali, né, em Canaã, dando a terra para os judeus, mas não era só para os judeus, aquilo era para ser um modelo, né, uma forma didática, né, das outras nações compreenderem esse cuidado de Deus Pai, de querer vir para a terra, morar junto com seus filhos, transformar essa terra naquilo que já é o céu, nesse contexto de perfeição e de plenitude. Então isso começa a acontecer ali em Canaã, né, na entrada do povo judeu, e vem acontecendo durante toda a história. A circuncisão, essa marca no corpo, dessa aliança, desse compromisso com Ele, apontando para a circuncisão que aconteceria no nosso coração, desse novo coração que Jesus Cristo traria para nós por meio do Espírito Santo. Então, em todo momento, né, esse cuidado de Deus, ele fica claro durante toda a história. Só não experimenta esse cuidado aqueles que preferem dar ouvidos à narrativa politicamente correta, né, contra os princípios de Deus. Então, esse mesmo cuidado que Deus tem, que Deus teve na história e que Ele continua tendo, é o cuidado que nós precisamos ter em relação aos nossos filhos, né? Deuteronômio, no capítulo 6, especificamente os versículos 7 e 8, Deus fala dessa necessidade da gente interagir com os filhos diariamente. Aqueles que ainda não têm filhos, espero que tenham, né? Porque é esse exercício que Deus quer que nós façamos. Aqueles que não podem ter filhos biológicos deveriam ter filhos adotivos, porque afinal de contas os nossos filhos adotivos, os nossos filhos biológicos também precisam ter um processo de adoção no nosso coração, né? Porque é isso que Deus fez conosco, né, em Cristo Jesus, nos adotando como seu filho, nos inserindo na sua família. Então, esse exercício da paternidade é fundamental nesse processo de interagir com o coração de Deus e de ser transformado por Ele. Então, essa passagem, lembrando que é importante ler um capítulo antes, um capítulo depois, expressa muito bem, né, esse propósito de Deus em que nós imitemos, em que nós reproduzamos o seu coração, né, que o nosso comportamento seja o comportamento do cuidado do Pai em relação aos nossos filhos, né? E não foram somente os judeus que se desviaram desse mandamento, né? Por que o povo de Israel acabou sendo dispersado por todo mundo, né? E depois foi restaurado, né? Hoje o povo de Israel está novamente na terra. Deus continua agindo no povo judeu, né? Ele não desistiu do seu propósito. Deus nunca desiste do seu propósito. Então, da mesma forma que o povo de Israel acabou se desviando de transmitir esse cuidado paterno de Deus para os seus filhos, nós também temos desviado, né? Nós não podemos negar isso, porque se nós negarmos essa realidade, nós não entraremos nesse reino, nós não entraremos nesse contexto que Deus Pai quer que nós entremos, né? Então, nós precisamos reconhecer que os nossos filhos, eles estão hoje, e foi montado todo um contexto para nos enganar, para nós entrarmos nisso, né? Eles estão hoje sob os cuidados de outros sistemas e de outras pessoas, e não aos nossos cuidados. E, infelizmente, nós fomos levados a acreditar
que a escola é que ensina a verdade para os nossos filhos, né? E hoje, é claro que tem muita gente de Deus nas escolas, ensinando aquilo que é correto, né? Sem se opor aos princípios de Deus, mas a escola como instituição é um aparelho ideológico do Estado, de um Estado que é contra Deus. Se vocês viram, né, o segundo vídeo aí da questão da autoridade, da frase do diretor da Organização Mundial da Saúde, né, que a ética judaico-cristã tem que ser combatida. Então nós não temos um Estado que rejeita os princípios de Deus, que vão conduzir os nossos filhos dentro dos princípios de Deus. Não faz sentido isso, né? Isso é ilógico, isso é irracional. Então nós precisamos olhar para isso, né? A escola não vai ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a conhecer o coração de Deus. Isso é uma responsabilidade nossa. Os sistemas de saúde, eles não vão garantir a saúde dos nossos filhos, porque os sistemas de saúde, eles estão comprometidos com várias empresas, com várias organizações que infelizmente têm objetivos e pretensões que não têm nada a ver com o reino de Deus. Então nós precisamos estar atentos, né? A grande mídia é pior ainda, né? Então tem pessoas que ainda acreditam que não tem nenhum problema deixar o filho à disposição livremente, né? Aos cuidados, entre aspas, aí, de uma televisão ou de uma internet, de um celular, né? Das mídias de maneira geral, né? Isso é um grande engano, né? As mídias, as empresas que coordenam e que controlam as grandes mídias, elas não têm compromisso com o reino de Deus. E muitas vezes até aquelas que dizem, né, que são mídias cristãs, nós precisamos verificar com cuidado para ver, para entender quais são as corporações que alimentam essas mídias que se dizem cristãs, né? Elas são financiadas por quem, né? Quem que mantém esse sistema funcionando, né? Então, a responsabilidade de transmitir o coração justo e amoroso de Deus Pai para os nossos filhos, a responsabilidade é nossa, né? A responsabilidade é unicamente nossa. Uma situação que nós não somos os únicos que erramos, né, em transmitir esse cuidado, essa proteção aos nossos filhos. Há várias situações nas Sagradas Escrituras que apontam para isso. E uma situação que é o contraponto de Abraão, e inclusive tem a ver com a família de Abraão, é a experiência de Ló. Então, para quem se lembra, quando os rebanhos de Ló e de Abraão cresceram muito, então eles tiveram que se separar por causa da grande quantidade de riqueza de rebanho que eles tinham. E Abraão deixou Ló escolher, né, a região que ele ia querer viver, e Abraão iria para um outro sentido, uma outra direção. E Ló escolheu, as Sagradas Escrituras dizem que é uma região que parecia o jardim do Senhor, que parecia o jardim de Deus, né? Lá em Gênesis, no capítulo 13, relata esse episódio. E uma região que provavelmente era uma região linda, maravilhosa, né? E Ló escolheu ir para essa região. E a Bíblia narra que ele foi, é uma região que era próxima a Sodoma, e ele foi estendendo as suas tendas até Sodoma. Então ele foi caminhando até Sodoma, né? Ele foi se envolvendo com Sodoma. Então, certamente ele conhecia o Deus de Abraão, ele já havia experimentado sinais miraculosos através do Deus de Abraão, e ele foi ensinado por Abraão, mas ele foi se afastando desses princípios do coração cuidadoso e zeloso do Pai. E aí nós sabemos qual foi o final trágico, né? As filhas de Ló acabaram se corrompendo, nós sabemos toda a tragédia que aconteceu, e isso por causa dessa mistura que Ló acabou fazendo, né, entre os princípios de Deus, porque pela reação dele com os anjos quando chegaram ali na cidade, nós conseguimos perceber que alguns princípios de Deus ficaram, mas essa mistura dos princípios de Deus com a corrupção do sistema que age e que vive e que funciona fora dos princípios de Deus, né? O mundo politicamente correto, né? O mundo politicamente correto age fora dos princípios de Deus. E Ló se corrompeu, se envolveu com isso e acabou perdendo a sua família por causa dessa mistura, né? Então nós precisamos resgatar essa confiança plena nos princípios de Deus. Deus não admite mistura, o Pai não admite mistura. E não é por nenhuma outra razão
a não ser pelo cuidado dele, pelo zelo dele por nós. Não há como os princípios do mundo serem misturados com os princípios de Deus. Isso leva à destruição, né? Não há como não há como entrar na eternidade com princípios desse mundo, com princípios que não são firmados nas palavras e na justiça de Deus Pai. Então nós precisamos perceber quais são as misturas que estão presentes no nosso cuidado com os nossos filhos. Não vai funcionar, não vai dar certo. E enquanto nós temos oportunidade, enquanto nós temos tempo, nós precisamos buscar diariamente em Deus. Essas leituras são importantes, essas referências aí são importantes, e certamente Deus vai te orientar também para outros materiais nesse contexto, né, que exalta apenas a natureza de Deus e os princípios de Deus. Mas essa busca diária nas Sagradas Escrituras, enchendo a nossa mente, a nossa razão, a nossa inteligência daquilo que Deus registrou nas Sagradas Escrituras para o nosso ensino, e através da compreensão clara dessas coisas, através da compreensão objetiva dessas coisas, que Deus vai nos dar capacidade para compreender, porque a ciência, o conhecimento, a sabedoria está em Deus. A partir da compreensão desses princípios imutáveis de Deus, nós buscarmos esse relacionamento com esse Deus Pai, através de Jesus Cristo, né, pelo poder do Espírito Santo, essa clareza, né, dos princípios de Deus, buscar a revelação específica para os nossos dias em relação a esse conteúdo imutável da Palavra de Deus e aplicar isso no relacionamento com os nossos filhos. O coração de Deus precisa estar no nosso coração para expressarmos esse cuidado e esse amor para com os nossos filhos. Mistura não vai funcionar. Mas eu posso manter o meu filho lá na escola onde é forte a ideologia de gênero, onde tem bastante tráfico de drogas, onde tem todo tipo de insegurança, porque essa é a realidade de grande parte das escolas públicas brasileiras. Então eu posso manter o meu filho nesse contexto, mas assim mesmo eu estarei junto com ele, conversando sobre todas essas coisas que não têm a ver com o reino de Deus, conduzindo meu filho dentro dos princípios do reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça para você agir dessa maneira. Mas o que nós temos visto, infelizmente, em muitos casos, são famílias cristãs que têm sido enganadas, assim como Ló foi enganado, com essa possibilidade da mistura, né? com essa coisa de acreditar que não tem problema os meus filhos terem um pouco de princípios que não são de Deus e viverem nesses princípios, experimentarem esses princípios e depois terem um pouco de princípios de Deus. Esses princípios nunca funcionaram e não vão funcionar. Deus não aceita nenhum tipo de mistura. Então, se é complicado para nós lidarmos com a situação da aprendizagem dos nossos filhos, se é complicado para nós lidarmos com o conteúdo da saúde dos nossos filhos, se é complicado para nós lidarmos com questões que envolvem o que a mídia tem transmitido para os nossos filhos em termos de valores, de visão de mundo, então nós precisamos urgentemente colocar essas coisas diante de Deus, juntamente com o nosso cônjuge, para que Deus nos ajude, para que Deus nos dê a graça de sermos como Abraão, de expressarmos esse coração de Deus, esse coração que transmite a natureza de Deus e os princípios de Deus de manhã, ao meio-dia, andando pelo caminho, ao deitar. Deus fala de pelo menos 4 situações diárias. Vejam bem, né? Será que Deus mudou de ideia, né? Será que nós podemos ter só um momento para falar de Deus e das grandezas de Deus por dia com os nossos filhos? Será que isso funciona? Olha a mistura aí novamente, né? Olha o engano. Claro que você vai ter, infelizmente, muitas pessoas tentando convencer você de que o importante é qualidade, não quantidade. Sabe esse discurso falacioso, enganoso?
porque na verdade nós precisamos de muito tempo com os nossos filhos, e porque Deus quer transmitir essa sua natureza amorosa por meio do nosso cuidado. Nós precisamos levar os princípios de Deus para os nossos filhos várias vezes durante o dia. Não significa que você precise sentar com o seu filho com a Bíblia, para ler a Bíblia com ele, para estudar. Se puder fazer isso, é o perfeito, né? Mas se não puder parar para sentar, quando você estiver levando ele para a escola, deixa o som do rádio ligado em músicas cristãs, converse sobre o conteúdo dessas músicas. Toda oportunidade que você tiver, fale de princípios de Deus. Ele tem recebido, os nossos filhos recebem influências maléficas e contra os princípios de Deus o tempo todo. E fale sobre essas coisas de uma maneira amorosa, de uma maneira sábia. Peça sabedoria, que o Espírito Santo vai te dar a sabedoria, porque ela é dom de Deus. Mas o que nós não podemos, de maneira nenhuma, é receber ou ser influenciado por esse mesmo engano que Ló teve, né? De que era possível viver num contexto de mistura, de servir um pouco a Deus e de servir um pouco o sistema, de acreditar em alguns aspectos em relação a Deus e pegar alguns aspectos desses mesmos elementos e misturar com o mundo e com princípios que não tem nada a ver com Deus. Isso não funciona, isso não vai funcionar. Então que o Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos ajude, nos capacite a perceber todas as situações que nós podemos conduzir os nossos filhos, levando-os a participar, a estar presente em contextos que tem a ver com o reino de Deus e principalmente transmitindo esse nosso coração amoroso, de justiça, de amor incondicional e de justiça, que é o coração de Deus. O que vale são os princípios de Deus, o que vale é a palavra de Deus. Qualquer coisa fora disso, nós estaremos nos enganando e fazendo os nossos filhos se perderem, né? Então que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que nós recebamos essa direção, que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Voltar o nosso coração para o coração dos nossos filhos é a condição para Deus trazer cura sobre a nossa nação, sobre a nossa família, sobre a nossa terra. Toda essa situação de corrupção, de maldade, de mentira que nós estamos vivendo, tem vários aspectos que vão nos livrar disso. O arrependimento de vários aspectos da nossa vida serão importantes, né, para nós sairmos dessa situação de mentira e de engano. Mas o aspecto fundamental é expressar o nosso coração, expressar o coração de Deus por meio do nosso coração aos nossos filhos. Cuidar dos nossos filhos como as Sagradas Escrituras nos orientam a cuidar deles. Então que Deus nos ajude, que Deus nos leve a andar cada dia mais nesses caminhos. Que o Espírito Santo continue nos guiando em toda a verdade. Até a próxima. Que Deus te abençoe.